Será que questionar Deus é uma afronta, é confrontar Deus? Ou será que existe uma coisa muito saudável e muito boa em questionar algumas coisas? Sabe, eu estou fazendo esse vídeo aqui, espero que vocês já tenham visto. Se vocês não viram o vídeo Deus, eu não te entendo, dá uma olhada no vídeo depois. É um texto que eu fiz, sendo um pouco sincero com Deus, assim, sabe? Sobre alguns questionamentos sinceros que eu tenho com Deus, sobre algumas coisas que eu simplesmente não entendo. Sabe, numa mente humana, algumas coisas fazem sentido, algumas coisas têm lógica. Eu comecei a pensar sobre questionamentos, sobre questionar Deus, questionar todas essas coisas. E sabe, uma criança, ela pega todas as palavras do seu pai como verdade pura. Aquilo é verdade porque o pai dela sempre foi a fonte da verdade para aquela pessoa. Quando a criança se torna um adolescente, ganha maturidade, ela começa a questionar essas verdades. Começa a questionar assim, o que será que só era uma fala do meu pai ou aquilo que realmente era verdade? Para aquilo, a partir daquele momento, ela começa a distinguir quais são as verdades que simplesmente só o pai dela falava, o pai humano, o pai da terra falava, e quais são as verdades que ela vai levar para a vida toda. Eu comecei a pensar sobre um adolescente questionando, será que isso acaba com uma pessoa? Sabe, a gente vê filhos de pastores, por exemplo, na adolescência se desviando, talvez porque eles começam a questionar, experimentar coisas novas. Só que tem um texto que fala justamente sobre educação de filhos. Fala assim, ensina os filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Provérbios 22, 6. E na verdade faz sentido você ensinar os princípios para uma criança, porque ela jamais vai se desviar desses princípios. Por que ela jamais vai se desviar desses princípios? Porque princípios são inegáveis, são inquestionáveis. Você pode questionar eles quanto você quiser, eles sempre vão ter uma resposta. Sabe? Você pode questionar quanto você quiser um princípio, e ele sempre vai continuar sendo um princípio. Agora, uma verdade que não tem base nenhuma, você começa a questionar um pouco ela e você percebe que ela não tem fundamento nenhum. Então, questionamentos, tudo bem, porque princípios são imutáveis. Princípios sempre vão continuar sendo. Agora, em questão a questionar Deus, será que isso é uma heresia mesmo, questionar a Deus? Como é que uma pessoa simples vai questionar um Deus tão grande? Realmente, como é que uma pessoa vai questionar um Deus tão grande? Mas sabe, às vezes começar a fazer as perguntas certas para Deus começa a te preparar para ter as respostas para isso também. Sabe? Eu faço alguns questionamentos nesse vídeo. Por que disso? Por que daquilo? Porque talvez começando a pensar dessa forma, Deus consegue se abrir de uma forma completamente nova, porque Ele vê que a gente atingiu um novo nível de maturidade e que agora a gente está pronto para receber algumas coisas. Tem outro texto aqui que eu anotei, que é Tiago 4, 2 e 3. Fala assim, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, vocês não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Aqui ele fala de pedidos, mas dá para colocar isso também para questionamentos. Vocês não têm respostas porque vocês não fazem as perguntas certas, porque vocês questionam mal. Talvez a gente começar a fazer as perguntas certas para Deus vai nos preparar, vai nos, disponibilizar para respostas que precisam ter uma maturidade maior para ser entendidas assim, sabe? Mas, e a conclusão que eu tiro de tudo isso, de todo o questionamento, inclusive do vídeo, que eu falo assim, Deus, eu não te entendo. Porque existem certas perguntas, certos questionamentos que a gente simplesmente não vai entender. Que a nossa mente humana não é capaz de compreender. Porque Deus é infinitamente maior do que a gente jamais consegue compreender as coisas, e Deus sabe todas as coisas porque Ele vê o começo, início e fim. Talvez a gente só está focado, a gente tem um pensamento linear. Deus tem um pensamento muito, muito maior do que a gente jamais consegue compreender. Então existem certas perguntas, certos questionamentos que
A gente jamais vai ter a resposta. E tudo bem. Tudo bem você não ter a resposta do seu questionamento, tudo bem você não entender, tudo bem você, sabe, compreender que você é um humano limitado. A gente não foi chamado para entender, a gente foi chamado para ser obediente. Então leve isso para você, sabe? Questione a Deus sim, sabe? Mostre que você tem uma autoridade para você receber certas respostas. Porque às vezes a gente não recebe respostas porque a gente pergunta mal, porque a nossa pergunta ainda está mal feita. Mas existem certas perguntas que a gente não vai ter resposta porque a gente não é capaz de compreender a resposta delas. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para ser obediente. Então em todas as coisas simplesmente saiba que a vontade dele vai prevalecer. Simplesmente faça aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração. Que, sabe, Deus se encarrega do resto. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Valeu, falou, até uma próxima.